Primeiro vídeo do canal Bola Dentro, a gente já chega com o pé na porta, sem muita introdução, sem muita firula, falando de Liga dos Campeões. É o principal torneio de clubes do mundo, todo mundo sabe, a não ser também a Copa do Brasil, que meu time tá na final agora, mas realmente é um torneio muito importante. Já vamos chegar falando de mata-mata, oitavas de final. Primeiro jogo já sem muita enrolação, sem muita firula, RB Leipzig e Liverpool. Jorge, o RB Leipzig que veio invicto ali jogando em casa na fase de grupos, 100% de aproveitamento, 3 vitórias, e Liverpool que vem oscilando. Desde a lesão do Van Dijk, o Liverpool não veio apressando o mesmo rendimento, mas ainda assim continua um time muito letal, treinado pelo Jürgen Klopp. Jorge, seu palpite, seu prognóstico para esse jogo entre RB Leipzig e Liverpool? Então, Luiz, eu acho que o Liverpool é o grande favorito desse confronto. Apesar do Van Dijk já estar fora pelo restante da temporada, o Fabinho vem fazendo ótimas partidas ali, atuando como zagueiro. Acho que talvez ele tenha encontrado a sua nova posição aí. Fora isso, também tem ótimos laterais, Robertson e Arnold, que sempre apoiam. E o Jürgen Klopp, ótimo treinador, que sabe extrair o melhor de cada jogador que tem. Trio de ataque excelente, já ganhou Champions League. Vem de um fiasco na temporada passada, perdendo para o Atlético de Madrid. Não merecia ter passado, tanto é que foi eliminado em seguida. E o RB Leipzig, que nem você falou, vem de uma ótima temporada. Está em segundo no campeonato alemão. Derrotou o PSG, Manchester United nessa Champions League já. Então tem um precedente aí. Luta pela vaga, não está morto. Mas o Liverpool, pela experiência, por tudo que eu já citei, acho que leva essa. O Liverpool provavelmente é sim o favorito para esse confronto. Ainda decide em casa, né, no segundo jogo, por mais que isso não vai realmente desempenhar um grande papel devido a essa pandemia do coronavírus. Guilherme, dá um pouco aí uma pincelada nesse RB Leipzig e Liverpool, você que sabe beber aí sua água, mas já emenda depois para falar de Barcelona e PSG com você, Guilherme. Primeiramente, bebam água, né? Que é super importante. Agora, falando sobre o jogo do Liverpool e do Leipzig, eu também tô com o Jorginho. É muito difícil você enfrentar o melhor treinador do mundo, que consegue extrair as melhores coisas de cada jogador que tem sua particularidade, né? Concordo que ele é o melhor treinador do mundo. Ele é um cara que, ao mesmo tempo que ele gosta muito de se fechar lá atrás e sair no contra-ataque, ele usa muito os seus laterais, que são muito ofensivos, e é uma tarefa muito difícil pro Leipzig, que não é um time ruim, né? A gente já viu o Leipzig chegando em fases finais na edição passada, mas enfrenta o Liverpool, né, que dispensa comentários. Tem Salah, tem Mané, tem Firmino, tem um trio de ataque que é muito, fazem muito gols, né, na Premier League, nos campeonatos que jogam, e eu fico com o Jorginho também. Eu acho que o Liverpool pode ser meio duro ali, mas eu acho que o Liverpool passa. Agora, falando um pouco sobre Barcelona e PSG. Cara, esse confronto maravilhoso que já tá virando um clássico, né, da Champions League. Esses dois times que na fase de mata-mata já se enfrentaram 3 vezes e o Barcelona levou as 3, né? Se vocês lembram, tem uma vitória emblemática do Barcelona lá no Camp Nou, onde o Barcelona consegue reverter um resultado de 4-0 que o PSG colocou em casa e o torcedor invade o estádio e vira aquela coisa louca. Porque o Barcelona estava numa grande fase naquela temporada, né? Mas agora ele pega um PSG muito mais reestruturado, muito mais lapidado. A gente viu o PSG chegando na final da temporada, na temporada passada. O PSG também, que tem um Neymar, que tá na artilharia ali com o Haaland, com o Alvaro Morata da Juventus, na artilharia da Champions. Tem o Mbappé, que é o jogador que mais cria jogadas na Champions League. Também tá com o novo técnico, né? O Pochettino, que recém chegou e já ganhou a Supercopa da França para cima do Olympique de Marseille. O Marquinhos já deu entrevista falando que o clima no vestiário tá muito bom com a chegada do novo técnico. Mas o PSG, por mais que esteja lapidado, enfrenta o Barcelona, que tem nada mais nada menos que Lionel Messi, eleito 6 vezes melhor do mundo pela FIFA. A gente sabe que o Barcelona não vive o melhor momento por conta de discussões na diretoria, nos bastidores do clube. A gente sabe que o Messi já teve interesse em sair do clube também, e a gente olha pro elenco do Barcelona e não vê mais, não impõe mais aquele medo, né, de temporadas passadas, mas eu acho que para esse confronto, no momento que os dois times estão vivendo, eu acho que o PSG leva melhor para cima do Barcelona. Pode perder um jogo, mas eu acho que no final das contas passa em cima do Barcelona. É o reencontro de Messi com Neymar, e aí, como você mesmo ressaltou, eles já se enfrentaram algumas vezes ali na fase de mata-mata. Até hoje o Barcelona sempre acabou levando a melhor, sempre acabou passando ali no agregado, mas realmente o PSG vem numa fase melhor. Também acho que o PSG é favorito para esse confronto. Jorge, fala um pouquinho aí de Barcelona e PSG pra gente, mas depois já vai trazendo já o confronto entre Sevilha e Borussia Dortmund, também ali um confronto interessantíssimo. Claro, com relação ao PSG e Barcelona, que nem o Giga falou, futebol é momento, o momento do PSG é melhor, tá com clima novo, por conta do Pochettino que chegou aí,
já jogou o astral lá pra cima, treinador que já chegou em final de Champions League. O próprio PSG vem de uma final, com a pulga atrás da orelha, depois de ter perdido pro Bayern como perdeu, com aquele gol do Mbappé perdido, quando tava 0-0, poderia ter mudado a história. Eu vejo o PSG como favorito. Tem o Neymar, que basicamente só joga Champions League, né? O campeonato francês pra ele é amistoso, então tá descansado sempre o menino Ney. Então acho que o PSG é favorito. O Barcelona não vive uma boa fase, depende muito do Messi. Se o Messi não tiver no bom dia, já era pro Barça. E vale ressaltar também que você falou que o Barcelona sem o Messi, né? O Barcelona sem o Messi enfrentou o Real Sociedad na semifinal da Supercopa da Espanha e acabou tendo muitas dificuldades. O jogo foi para prorrogação, depois pênaltis, e o Barcelona passou no sufoco, né? Então, como você disse também, o Barcelona depende muito do Lionel Messi. E com relação a Sevilha e Dortmund, eu acho que é um confronto interessante. São dois times medianos ali da Europa. O Borussia, eu acho melhor, é superior, tem mais time. Tem o Sancho, que é um dos destaques ali pela ponta, 2 gols, 2 assistências nesse Champions League já. Tem o Haaland, que tem mais gol que jogos na Champions League, jogadorzaço. E eu acho que o Borussia é o favorito. Sevilha, apesar de ter um time bom no papel, joga um futebol comum. Explora bastante o lado direito, mas não é um time forte. Acho que passou da fase de grupos porque o grupo era fraco, não apresentou futebol vistoso. Para a Champions League, o time do Sevilha vai ter dificuldade e não vai conseguir passar do Dortmund. Se fosse uma Europa League ali, contra times mais fracos, talvez desse para beliscar alguma coisa. Realmente, Sevilha que realmente sempre chega, maior campeão, um dos maiores campeões ali, se não me engano, da Liga Europa. E é como o Jorge ressaltou, é um time muito forte, principalmente ali do lado direito do campo, com essa conexão entre o Jesus Navas e o Lucas Ocampos, mas realmente é uma equipe que não apresenta o futebol mais vistoso do mundo, apesar do bom trabalho do Julen Lopetegui. Guilherme, algum palpite para Sevilha e Dortmund? E depois já pode emendar também seu comentário, seu prognóstico ali sobre Porto e Juventus. Nesse confronto de Sevilha e Borussia Dortmund, eu estou de acordo com o Jorginho. O Sevilha se mostra um time comum, por mais que tenha no papel um elenco muito bom. Depende muito do lado direito com o Jesus Navas e o Ocampos. Então eu acho que o Borussia, pela fase que o Haaland vive, um menino que tem muita estrela, ele entra e vira vários jogos, ganha vários jogos pro Borussia. Além disso tem Sancho, tem Royce, que conseguem fazer ali também o papel e servir o menino, né? Então acho que o Borussia consegue passar do Sevilha sem problemas nessas oitavas de final. Agora, voltando e falando agora sobre Porto e Juventus, esse confronto que é um confronto interessante, porque os Porto e Juventus já se enfrentaram 5 vezes, né? Tem 4 vitórias da Juventus, um empate. O Porto não ganhou nenhuma vez da Juventus. Um detalhe sobre o Porto, né? O Porto é um time europeu que ele joga numa liga, tecnicamente falando, abaixo dos outros patamares, como, por exemplo, a Premier League ou uma Bundesliga, ou até mesmo o Campeonato Italiano, que é bem equilibrado. E o Porto fica ali em segundo lugar, né? Na Liga Portuguesa, e tem o Sérgio Oliveira como destaque do time. Um cara que, ao mesmo tempo, ele é artilheiro e é líder de assistências, né? Então, quando você tem um cara que ele é artilheiro e líder de assistências, a gente já vê que o time tem não digamos o defeito, mas certa dificuldade ali de ter a bola e de conseguir fazer um jogo mais posicional, distribuindo a bola para os outros jogadores. Agora, falando um pouco da Juventus, a Juventus tem o Álvaro Morata, né, o centroavante que está brigando ali com o Neymar e com o Haaland na artilharia da Champions League, e também tem nada mais, nada menos que Cristiano Ronaldo, o Papai Cris, né, que é o famoso Papa Champions. Só ele tem 5 Champions, uma pelo Manchester United, 4 pelo Real Madrid, naquele timaço, naquele legado que o Real Madrid demonstrou nessa Champions League. E o Cristiano Ronaldo, ele tem incríveis 134 gols marcados em 178 jogos. Já é uma marca muito forte para um jogador que já jogou de ponta esquerda, agora ele está mais velho, foi colocado para o meio e continua fazendo gol. E é isso que a Juventus precisa. Tem o Álvaro Morata, artilheiro da Champions, tem o Quadrado, que é líder de assistência da Champions e pode colocar muita bola ali para o Cristiano Ronaldo. Então eu acho que a Juventus, com esses argumentos que eu coloquei aqui, a Juventus ela passa pelo Porto de maneira simples. Eu acho que a Juventus já está garantida nas quartas de final. Realmente, eu acho que também a equipe da Juventus ali é bem favorita. Jorginho, seu rabisco, seu rascunho, sua resenha sobre Porto e Juventus, e depois já introduz ali o que é pra mim o confronto mais interessante, um dos mais interessantes ali da fase de oitavas de final, que é o Atlético de Madrid e Chelsea. Com você, Jorginho. Então, acho que a Juventus é claramente favorita. Vem aí de 2 eliminações doloridas pro Ajax em 2019
ir pro Lyon em 2020. Então, o time vem motivado. Tem o Pirlo aí, que tá evoluindo a cada dia mais como treinador, já conhece o elenco, tá crescendo no campeonato italiano, já conseguiu dar um padrão de jogo para a equipe. Tem o, que nem o Guilherme falou, o diferencial de ter o Robozão, para mim o maior jogador da história da Champions. Então, ele foi contratado justamente para isso, para dar o título para a Juventus, que essa década chegou em 2 finais, perdeu as 2. Então, tá com aquele gostinho de que pode levar o título, e eu acho que é claramente a favorita. O Porto ainda depende muito do Sérgio Oliveira, joga uma liga inferior, a fase de grupos pegou um grupo relativamente tranquilo. O maior confronto foi o Manchester City, eles perderam, então acho que dá a Juve sem dificuldade. Aí com relação a Atlético e Chelsea, que nem você falou, é um confronto bastante equilibrado, 2 equipes do mesmo nível. O Chelsea, que contratou bastante para essa temporada, é um time em formação, renovou em todos os setores, com Thiago Silva, Chilwell, Havertz, Timo Werner. Então é um time que está crescendo ainda, apesar da irregularidade, tem perdido alguns confrontos contra os times mais fortes, tem dado uma pipocada ainda, mas na Champions está bem, 4 vitórias e 2 empates, então não dá para subestimar o time do Chelsea. Mas, por outro lado, temos o Atlético, né? Um time que está com o Simeone aí há bastante tempo, melhor defesa da Europa, com destaque pro Oblak, um dos melhores goleiros. O setor defensivo sem comentários, principalmente com os novos laterais, o Trippier, o Renan Lodge, o zagueiro Jimenez. Então, acho que defensivamente vai ser muito difícil vai ser muito difícil o Chelsea furar a defesa do Atlético. E também tem um atacante melhor, né, nessa temporada. Luizito Soares, para mim, um dos melhores atacantes dessa década. Já mostrou seu talento no Liverpool, já mostrou seu talento no Barcelona, já levou Champions. Então, tem tudo para comandar o Atlético ali no ataque. Mas assim como o Chelsea, o Atlético também tem uma certa dificuldade contra times fortes. Perdeu para o Real na La Liga e tomou uma sapatada do Bayern na fase de grupos. Então, vamos ver como é que vai se portar diante do Chelsea. Eu acredito que o Atlético tem certa vantagem, justamente por ter o treinador há mais tempo, estar liderando a La Liga e por estar renovando esse estilo de jogo, dessa vez um pouco mais ofensivo, mas mantendo a defesa sólida. Então, leva certa vantagem em relação ao Chelsea. Realmente o Chelsea, que teve ali um mês de dezembro bem complicado, acabou perdendo pro Everton, pro Wolverhampton, acabou perdendo também pro Manchester City, pro Arsenal. São rivais ali de um bom nível, mas realmente não consegui somar nenhum ponto nesses jogos. É bem complicado pro Chelsea. Lembrando que a gente está gravando esse vídeo no dia 15 de janeiro. Até lá o Frank Lampard pode ter sido mandado embora, a gente não tem bola de cristal, por mais que a gente esteja tentando prever os jogos aqui. Realmente, Guilherme, seu rascunho, seu rabisco ali sobre esse jogo de Atlético de Madrid contra a equipe do Chelsea, depois já pode introduzir Lazio contra a Bayern de Munique. Só uma passada de lápis assim, rapidamente sobre esse confronto, que é basicamente isso que ele falou, o que o Jorginho falou. O Atlético de Madrid tem a melhor defesa do campeonato e enfrenta o Chelsea do Lampard, que é muito inconstante na Premier League. O Lampard ainda não conseguiu achar ali o jeito ideal do Chelsea jogar. Isso pode ser também até uma chance para os jogadores se reafirmarem, para o time do Chelsea conseguir alavancar ali o seu ego, a sua confiança, para chegar bem na Premier League, depois desse confronto com o Atlético de Madrid. São 2 equipes bem niveladas. Eu até aposto numa decisão por pênaltis, né, nessa oitavas de final. Mas, de acordo com como você falou, que o futebol é momento, e o momento é totalmente favorável para o Atlético de Madrid. E agora falando um pouco sobre Lazio e Bayern, confronto, na minha visão, muito interessante, né? Porque os 2 times nunca se enfrentaram e o Bayern é o atual campeão da Champions League. A Lazio, vamos começar falando um pouco da Lazio. A Lazio que apontou agora nas oitavas de final da Champions, fazia tempo que não chegava. É o 8º lugar, tem o 8º lugar no campeonato italiano. E eu quero citar 2 destaques da Lazio. Primeiro, o Immobile, o artilheiro do time com 11 gols. Precisa de uma bola para meter o gol. E o Savic, o meio-campista, líder de assistências do time com 5. Né? E outra coisa muito importante para se ressaltar sobre a Lazio, passou da fase de grupos dessa Champions League invicto.
Lógico, tem 4 empates e 2 vitórias, mas ninguém conseguiu ganhar dos caras ainda. Mas agora, né, por outro lado, enfrenta o Bayern de Munique, o atual campeão da Champions League, que na temporada passada conseguiu chegar na final uma média de mais de 4 gols por partida, ou seja, uma média excelente, né, a nível europeu, digamos assim. Então, o Bayern chega na final ano passado com 42 gols marcados. E além disso, se a gente for pegar as peças individuais do Bayern de Munique e comparar com a Lazio, eles são muito mais superiores. Além de serem os atuais campeões, tem o Lewandowski sendo o melhor jogador do mundo, o último melhor jogador do mundo eleito pela FIFA. O Lewandowski também é o artilheiro da Bundesliga com 20 gols em 15 jogos, né? Ressaltando que a gente está gravando no dia 15. E outra coisa que eu quero ressaltar do Bayern, né? Essa escola alemã de futebol que preza muito pelo jogo posicional e faz a bola rodar em todos os lugares do campo. A gente não vê o Lewandowski saindo da área e buscando gols, né? E buscando a bola, buscando participar das jogadas. O Lewandowski fica na área e espera a bola vir. Isso é muito trabalho também dos caras que jogam ali atrás dele. Eu vou dar destaque para 3. O Miller, o Coman e o Kimmich. Esses 3 caras, eles são líderes de assistência na Bundesliga e é só a bola pro Lewandowski meter o gol, meu amigo. Então, a Lazio, lógico, tem esse fator que tá invicto, passou pela fase de grupos invicto, mas agora pega o atual campeão da partida e eu acho que o Bayern vai trucidar a Lazio. Polêmica, porque em outra gravação que fizemos, o Guilherme afirmou que seria um jogo mais equilibrado. Mas tudo bem, a gente ignora esse fato, talvez fosse uma realidade paralela a isso. Mas foi uma realidade paralela, cara, porque desculpa, mas eu tive um devaneio, não tem como, lógico, eu posso queimar minha língua, obviamente, e no futebol tudo pode acontecer, por isso que a gente chama esse esporte. Mas o Bayern de Munique é a máquina, né, chefe? É a máquina, é realmente um time muito mais forte que o time da Lazio, é com certeza favorito, mas coloca aqui uma indagação, esse estilo do Bayern de Munique de jogar pressionando, marcando alto, acaba sendo um cobertor curto, deixa esse espaço ali nas costas da defesa e pode acabar propiciando ali, quem sabe um revés, um contra-ataque da Lazio, a Lazio pode se fechar e acabar eventualmente eliminando a equipe do Bayern, mas realmente o Bayern é favorito. Jorge, seu palpite para esse jogo, depois você devolve a palavra para mim para eu introduzir a Atalanta e Real Madrid, que é o próximo jogo que a gente vai falar. Eu também acho que o Bayern vai amassar o time da Lazio. O time da Lazio, 4 empates e 2 vitórias, não é uma campanha muito boa, 10 pontos aí, né? Mas tem o Immobile, que é um ótimo atacante, meteu gol pra cacete na temporada passada, tá metendo gol pra cacete essa temporada, mas, que nem eu falo, time fascista tem que se fuder. Eu tô nessa pro Bayern amassar os caras, e eu acho que vai amassar. O time da Lazio é fraco, 8º colocado no campeonato italiano, a defesa é fraca, tem um Pepe Reina no gol, o goleiro chama gol, então acho que o Bayern passa sem dificuldades. Críticas ali. Jorginho, Atalanta e Real Madrid. É aquilo, né? Real Madrid tem muito mais camisa e, em tese, seria o time favorito desse confronto em situações normais, mas o Real Madrid não vem apresentando futebol tão vistoso e a Atalanta continua ali com um bom nível de jogo, apesar de ter problema com esse aí da imagem, o Papu Gomes, que vai sair do clube, teve uma discussão, um pequeno desentendimento ali com o Gasperini, vai acabar saindo da Atalanta, não está sendo relacionado por jogos. Apesar dessa ausência do Papu Gomes, é um jogo ainda assim muito equilibrado. Jorginho, seu rascunho, sua resenha sobre Atalanta e Real Madrid. A Atalanta fez uma ótima Champions na temporada passada, quase eliminou o PSG, estava ganhando de 1-0 até os 43 do segundo tempo, numa partida emocionante. Papu Gomes, quem se falou, era o dono desse time, fracasso, mas infelizmente teve essa discussão aí com o treinador, aí pesou o vestiário, vai sair. O time passou por um período de estabilidade no início da temporada, chegou a tomar 5-0 do Liverpool nessa própria Champions League, jogando em casa, mas depois conseguiu reverter, ganhou do próprio Liverpool no Anfield, então não é um time que dá para subestimar. Time muito agressivo, faz muitos gols, já tem 40 gols no campeonato italiano. Zapata, um atacante excelente, bola cai para ele guarda, mas tem o Real, né? Real Madrid, camisa pesa. Real Madrid também começou a temporada instável, perdeu 2 jogos na Champions League, os 2 para o Shakhtar Donetsk. Teve uma dificuldade no passar do grupo, mas passou. O destaque pro Benzema, que já tem 4 gols. E destaque também pros meninos, né? O Rodrigo e o Vinícius Júnior costumam jogar bem na Champions League, apesar deles ainda serem garotos, estarem em fase de formação. Quando eles entram em campo na Champions League, parece que eles crescem. Acho que é vontade do brasileiro, né? Jogar uma Champions League, então acho que isso é da hora, torcer pros nossos brasileiros. Eu acho que é um confronto equilibrado, mas que o Real Madrid leva vantagem justamente por esse fator. Zidane já levou 3 Champions,
como treinador, sabe o caminho das pedras ali, e acho que é um confronto interessante, apesar da irregularidade do Madrid e da forte agressividade da Atalanta nos ataques. Realmente, acho que eu aqui considero também um jogo muito parelho. Vou querer aqui dar de diferentão. Acho que a Atalanta vai acabar passando. E um problema muito grande que muitos apontam ali para essa equipe do Real Madrid, essa falta, depois da saída do Cristiano Ronaldo, essa falta de alguém ali no ataque para apoiar de fato o Benzema. O Benzema, que é a grande referência no ataque da equipe, contrataram o Hazard para ser essa outra referência, mas o Hazard não rendeu, está fora de forma, vem se lesionando com frequência, não está apresentando uma grande fase assim, e ali sempre variando, Vinícius Júnior, tem o Rodrigo, o Asensio, o Lucas Vázquez ali, que também costumam jogar nas pontas, tentam às vezes fazer essa função dos pontas, mas realmente não acabam rendendo a nível ali do Benzema, que acaba meio que carregando essa equipe do ponto de vista ofensivo, por mais que o meio campo da equipe do Real Madrid sempre funcione muito bem, é um meio campo muito talentoso. Guilherme, seu palpite para Atalanta e Real Madrid, e já pode vir trazendo ali seu palpite também para o último confronto dessa fase de oitava de final, que é Borussia Mönchengladbach e Manchester City. Legal. Antes de falar desse confronto, só fazer a minha réplica sobre esse jogo de Atalanta e Real Madrid. Como você disse, Taker, o Real Madrid, depois da saída do Cristiano Ronaldo, não tem mais aquele cara de referência. Eu não digo nem referência, eu digo pro Real Madrid, falta um cara que coloque a bola debaixo do braço e fale, me sigam, que eu levo a gente até a final. Depois que o Cristiano Ronaldo saiu, isso não aconteceu mais. E daí veio toda aquela oscilação, tanto no Campeonato Espanhol, quanto também na fase de grupos do Real Madrid. E o Atalanta pode se beneficiar disso. Eu queria muito colocar o meu palpite pro Atalanta, né? Mas eu acho que pelo peso da camisa do Real Madrid, pelo peso do Zinedine Zidane como técnico, eu vou apontar um leve favoritismo aí pro Real Madrid. Sobre Borussia Mönchengladbach contra o Manchester City. Cara, o Manchester City contratou o Guardiola pra ganhar a Champions, né? E até agora essa Champions não veio. Então, assim como o PSG tá mordido de ter perdido aquela final, eu acho que o Manchester City também tem esse sentimento. Acho que o Manchester City ele pensa em alçar maiores voos nessa Champions League. Até porque, cara, o Manchester City tem um timão. O Guardiola é um puta técnico, consegue fazer um jogo posicional excelente. Você vê isso pela artilharia, né, do time. Você tem Sterling, que é um ponta esquerda com 4 gols. Você tem um Foden, que é um meio campo com 4 gols. E tem o Mahrez, que é um ponta esquerda com 4 gols. Então, esse jogo posicional, essa posse de bola, esse tic-tac do Guardiola favorece muito, né, desfavorece muito os adversários do Manchester City. Vale ressaltar que tem De Bruyne, que é o maior criador de jogadas, né, da Premier League. O Manchester City está em terceiro lugar na Premier, porque o Manchester United quer mesmo ganhar esse campeonato, e tem também ali o Liverpool em sequência em segundo lugar. E foi o que eu falei, falta a Champions. O Manchester City também vem de 5 vitórias e um empate na fase de grupos, ou seja, está invicto também, assim como a Lazio, mas não vamos comparar esses dois elencos, né, porque não vale a pena. E como eu falei, eu acho que esses dois times, o Manchester City se entende mais como time. Se a gente for pegar as peças individuais do Borussia Mönchengladbach, a gente vai ter o Jonas Hoffmann, que é o líder de assistências, e tem o Lars Stindl, que é o artilheiro, né, do Borussia Mönchengladbach. Está em 8º lugar ali no campeonato alemão, não assusta muito o time do Borussia, por isso que eu acho que o Manchester City é inteiramente favorito para esse confronto. Realmente, o Manchester City ainda, além de tudo, decide em casa, e como o Guilherme falou, né, o Guardiola vem com essa missão de ganhar a Champions League, renovou seu contrato recentemente e conta com grandes jogadores, entre eles, para mim, o De Bruyne, que é um dos melhores, se não o melhor jogador do mundo em termos de nível técnico hoje em dia. É um jogador muito bom, criador de jogadas absurdo também, sabe finalizar muito bem, é um jogador completo dentro da sua função. Realmente a equipe totalmente favorita aqui, a equipe do Manchester City. O Mönchengladbach, que se não me engano recentemente, alguns dias atrás, teve a lesão do Embolo, não sei a gravidade da lesão, não sei se ele vai estar disponível para esse jogo, para esse confronto das oitavas de final. Também é um jogador que estava começando a render ali pela equipe do Mönchengladbach. Lembrando, a gente está gravando um mês antes, pode ser que ele volte, pode ser que não, a lesão dele é recente, passou por cirurgia também há 2 dias atrás, então a gente não sabe muito. Para encerrar, Jorginho, seu palpite ali para Borussia Mönchengladbach e Manchester City, e aí me devolve para mim fazer as considerações finais, para introduzir esse encerramento aqui do nosso quadro, nosso programa de análise da Champions. E nem o Giga falou aí, o Guardiola foi contratado pelo City para levar a Champions, mas acumula fiascos, né? Já foi eliminado pelo Mônaco, já foi eliminado pelo Tottenham, já foi eliminado pelo Lyon. Tem time sem tradição na Champions, então tá começando a azedar o caldo pro espanhol.
Eu acho que o Borussia pode surpreender, mas não vai acontecer isso, provavelmente. O City tem o destaque de ter tomado apenas um gol nessa fase de grupos. O Guardiola, que desde que chegou no City já gastou mais de 1 bilhão com contratações da defesa. Então parece que agora eles encaixaram um jeito de jogar sem tomar muitos gols. Tá mais cauteloso com relação a isso. Eu acho que esse é o grande trunfo pro City para conseguir se dar bem nessa Champions, não repetir o fiasco de outras edições. E eu acho que vai passar sem nenhum problema. E que nem você falou, Kevin De Bruyne, craque, para mim o melhor jogador da posição também. É o jogador que todo time queria. Parece que cada dia que passa tá que nem vinho. Quanto mais velho, melhor. O cara tá jogando muita bola. Antes de encerrar também, você falou, é muito interessante essa questão do Guardiola sempre tá gastando muito dinheiro aí no Manchester City pra conseguir estabelecer essa segurança defensiva, e essa parece de fato a primeira temporada que eles estão conseguindo alcançar isso. Realmente, além do fato deles só terem tomado um gol na Champions League, também são a melhor defesa do campeonato inglês, que é muito complicado, a gente sabe o nível de atuação do campeonato inglês, então é interessantíssimo a gente também ter isso em mente, que a defesa do Manchester City parece mais forte, e isso pode acabar pesando muito para ele não pipocar, como tem pipocado em edições passadas. E era mais isso, pessoal. Já cobrimos aqui de maneira breve, de maneira resumida aqui, esses 8 confrontos ali da Liga dos Campeões da fase de oitavas de final. Vou agora passar a palavra pro Jorge um pouquinho. Depois, Jorge, passa a palavra pro Guilherme. Deixa aquele like antes disso. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, comenta, faça seus palpites. Pode criticar sem xingar, com muito respeito. Pode também elogiar e compartilha. Ajuda bastante a gente, tá começando com esse projeto, que é muito importante pra gente, realmente, esse projeto do Bola Dentro. Como a gente falou no Instagram, não é só sobre futebol. É sobre amizade, é sobre um sonho que a gente tem. Então, realmente, se você puder dar essa força, curtir, compartilhar, já vai estar ajudando bastante. Jorginho, suas considerações finais. Guilherme, logo depois do Jorge, você, a gente encerra esse vídeo maravilhoso, vídeo de estreia do canal Bola Dentro. Queria só agradecer, né, o público aí que assistiu até o fim. Vai deixar o like aí, com certeza. Nossos atores são gente fina. Agradecer a vocês pelo vídeo. Achei que ficou da hora. E vai dar certo nosso projetinho, nosso sonho de trabalhar com uma área voltada pro futebol. E é isso. Vai lá, Giga, finaliza com chave de ouro. É isso. Não muito mais do que ele falou. Primeiramente, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, cara. Ativa o sininho para você receber as notificações. Qualquer crítica construtiva, comentário, zoeira, você pode colocar no nosso campo de comentários. A gente vai estar aberto para todos os comentários. Esse projeto a gente iniciou novo e é isso, cara, é mostrar que futebol é muito mais do que um jogo, futebol é amizade, futebol é união de classes, futebol é tudo, né, na vida de quem realmente gosta do esporte. Então esse foi só o primeiro vídeo, a gente tá levando muito a sério, a gente quer ter uma postagem de vídeos durante a semana aí, muito boa também, né, a gente quer ser muito ativo aqui nesse canal, tanto aqui no canal como nas nossas mídias sociais. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui, e essas foram as nossas previsões da Champions. Realmente, só antes de fechar, antes de mandar agora o meu agradecimento, as redes sociais dos integrantes vão estar ali na descrição, as redes sociais do canal também. Segue lá, pode interagir com a gente, manda mensagem, sugere tema, sugere quadro pra gente fazer. Realmente a gente vai estar preparando aí conteúdos pra impulsionar o canal nesse início. É isso, rapaziada. Tamo junto e valeu!